Abra a palavra em 2 Reis, capítulo 4, por gentileza. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Eu leio do versículo 38 em diante. 2 Reis 4, 38. Peço a sua atenção nessa mensagem. Que o Senhor fale com você, como falou comigo. Humanamente eu não tenho competência, mas o Espírito Santo tem. Então que Ele fale com você, amém? Então, 2 Reis, nós vamos do 38 em diante. E voltando Elias a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse o seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava, e acolheu dela a sua capa cheia de coloquintidas, uma palavra difícil, né? E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim, tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. E não puderam comer. Porém, ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Obrigado, Senhor, por essa manhã, pela honra de poder trazer a sua palavra. Nós já sentimos a tua presença nesse lugar, Senhor. O Senhor continue falando conosco pela tua palavra. Usa a minha vida, Senhor, humildemente eu te peço, em teu nome. Amém. Nós vemos aqui uma escola de profetas, nesse texto aqui, uma espécie de escola de profetas que existia, pelo menos desde a época lá do profeta Samuel, né? Nós vemos vários profetas aqui reunidos, dessa vez sob a liderança do profeta Eliseu, mas nem sempre foi assim. Antes de Eliseu, por exemplo, nós tínhamos a liderança do Elias, e antes do Elias a liderança do próprio profeta Samuel, nessa questão dessa, vou chamar de escola de profetas, ou reunião de profetas, ou rancho de profetas. Então o contexto dessa história aqui é um contexto de fome, e é um contexto de uma reunião de profetas, como se fosse vamos trazer para hoje, um seminário, uma escola de profetas. Isso você pode verificar, por exemplo, só para a gente dar um contexto, vira umas páginas aí, 1 Samuel 10, para você entender um pouquinho mais desse contexto que nós estamos lendo. Agora eu estou voltando muitos anos atrás e falando da unção do primeiro rei de Israel, que foi quem? Saul. Nessa unção de 1 Samuel 10, que é o primeiro rei ali de Israel, que é Saul, eu vou ler o versículo 5. O profeta Samuel unge Saul e fala para ele ir para esse rancho de profetas, olha só. No versículo 5 do 1 Samuel 10. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade encontrará um rancho. Essa palavra rancho é ajuntamento, tá? Significa ajuntamento, enlaçamento, conglomerado e tudo. Esse é o original dessa palavra. Um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de ti saltérios e tambores e flautas e harpas e profetizarão. Aí você vê lá no versículo 10, desce mais um pouquinho, e chegando eles ao outeiro, chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apoderou dele, está falando aqui de Saul, e profetizou no meio deles. Então, esse ajuntamento de profetas ele já é existente desde a época de Samuel. Você pode verificar um pouquinho mais, vamos estudar um pouquinho aqui. 1 Samuel 19, viram umas páginas aí, você está já em Samuel, vai lá no 19, versículo 20. Leia que vale a pena, para a gente entender o contexto da mensagem de hoje. Então, 1 Samuel 19... a gente vai lá no 20. De novo está Saul envolvido na situação, só que agora Saul já está em queda, já está perdendo, vai começar a perca do seu trono, demora mais alguns anos, mas espiritualmente ele já perde o trono ali, e no futuro vai entrar Davi, você conhece bem. 1 Samuel 19, 20. Então enviou Saul
mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas, que é o mesmo rancho, profetizando. Quando eu falo rancho, não falo local necessariamente, mas eu falo ajuntamento de profetas, profetizando onde estava Samuel, que presidia. Olha que interessante. Então a gente pode concluir que era uma escola de profetas, um ajuntamento organizado de profetas, porque o próprio Samuel presidia esse ajuntamento. Então era algo organizado, tá, gente? Era uma formação de profetas mesmo, sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Então Saul pede para esses mensageiros irem atrás de Davi, que está tudo errado, você sabe da história. Saul está perseguindo injustamente Davi. Esses mensageiros vão atrás de Davi, só que eles encontram esse ajuntamento de profeta e começam a profetizar, e são tomados pelo Espírito de Deus. E ali você vai vendo que o próprio Saul também, e vira uma questão de unção, que não é o tema de hoje para vocês, mas é só para dar esse contexto. Aí você vira um pouco mais suas páginas, vai lá em 1 Reis 18, por gentileza, vira aí, vamos comigo. 1 Reis 18, no versículo 4, agora nós já não estamos mais falando nem de Samuel, nem de Saul, estamos falando do profeta Elias, que parece que é quem dá mais vigor a esse rancho de profetas, traz mais luz, mais ênfase, né? 1 Reis 18, 4, Obadias, o contexto vai, Elias vai se apresentar ao rei Acabe para fazer aquele confronto contra os profetas de Baal, lembra disso? Então ele se encontra com Obadias, que é o mordomo do rei Acabe mau, rainha Jezabel má, mas Obadias, o mordomo do rei, era bom, e o contexto aí é um encontro de Elias, profeta de Deus, com Obadias. E Acabe chamou Obadias, o mordomo mor, que temia muito ao Senhor, ao versículo 4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas de 50 e 50 e os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Então aparece de novo essa congregação de profetas no meio de um contexto de perseguição, aonde o rei, o principal de Israel, em vez de servir a Deus como era para ser, ele se volta contra Deus, que é Acabe e Jezabel, a rainha que era o próprio Satanás, que você lembra bem disso. E o profeta Obadias esconde esses ranchos de profetas, essa quantidade que eu não estou dizendo que são os mesmos, mas que é uma escola que continua acontecendo. E Elias ali faz o confronto aos profetas de Baal, você sabe disso, vai para uma caverna e tudo mais, talvez a gente fale um pouco sobre isso. E lá em 2 Reis 4, que é o nosso texto base, aí você vai lá para 2 Reis 4, 38, perdão, tem mais 2 Reis 2, rapidinho, só para dar o contexto certinho para vocês. Vira mais um pouquinho, 2 Reis 2, a gente já está chegando no nosso contexto. Lá no versículo 3, ainda é Elias que está presidindo, cuidando desses profetas, mas começa a haver uma substituição. Olha o versículo 3. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram, aí já está dizendo de Elias e Eliseu. Eliseu aparece na jogada. Estavam em Betel, saíram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima. Então está falando de Elias, Elias vai ser tomado por Deus, você está sabendo. E o Eliseu diz assim, também eu sei, calai-vos. Até bonito a postura de Eliseu. Eu sei que Deus está me levantando para cuidar de vocês, mas vamos nos calar. Elias está aqui ainda, e é ele que lidera sobre vocês. Esse é o contexto dessa passagem. Aí a gente vai para 2 Reis 4, 38, que é o tema de hoje, a palavra de hoje. Ali já está Eliseu cuidando então desses profetas. A fome em Gilgal, que é uma terra que me parece que é a sede dessa escola, vamos colocar assim. E aqui a gente entra na palavra de hoje. Por que você deu toda essa introdução, pastor? Porque eu quero falar sobre homens e mulheres de Deus de verdade, que na caminhada passam por dificuldades que parece que não bate. Peraí, eu sou de Deus e como eu posso estar passando por situações assim? A gente entender um pouco sobre isso. Eu quis dar essa introdução para te falar que esse contexto de fome, e eles matarem a fome com um caldo de erva. Eu não sei se você já sentiu muita fome e tentou matar a fome com sopinha.
É difícil, pelo menos para mim é muito difícil. Sabe quando você está com aquela fome, que você quer pegar um pedaço de uma carne e devorar igual um viking, com a mão, sabe? Morrendo de fome. E aí alguém vem com um caldinho de sopa de letrinha para você. Essa é a situação. Eles estavam com fome, não tinham o que comer, não tinha carne, não tinha nada vigoroso. Elias falou, vai e pega umas ervas, a gente vai fazer um caldo para a gente tomar. Essa é a situação de fome. Essa é a situação de precariedade. E nós estamos falando de uma escola tradicional de profetas. Vocês estão entendendo? Estamos falando de homens de Deus que me parece que Deus não isolou esses homens da fome. Não isolou eles da dificuldade. Eles também estavam vivendo pela mesma dificuldade. E aí eu tenho alguns pensamentos com vocês aí, algumas considerações. E a primeira, profetas também podem passar por momentos de necessidades básicas. Profetas de Deus, e entenda profeta como homens e mulheres de Deus, vocês, eu, apesar de falhos, você que me assiste, também podem sim passar por momentos de necessidade básica. Não dá para evitar isso. Eu acredito, eu quero ser otimista e talvez alguns vão discordar. Otimista ao mesmo tempo realista, então eu vou morder e assoprar agora. Eu acredito que o evangelho triunfalista, pastor Marcos, está morrendo. O triunfalista antigo, da teologia da prosperidade, eu acho que isso aí está morrendo. Aí é a minha opinião, você não precisa concordar. Por que eu acho que está morrendo? Porque as pessoas estão começando a estudar, a entender a palavra de Deus. Há um movimento de reforma da reforma. Eu não estou falando de calvinismo, mas já que a gente está no mês da reforma, há um movimento em que as pessoas estão estudando mais a palavra. Eu tenho atendido muitas pessoas, por causa da ferramenta do Instagram, vocês não têm noção que estão abrindo seus olhos para a palavra de Deus. Então, isso é o assoprar. Agora eu vou morder. Muitos estão caindo num movimento mais de alma, de coaching espiritual e tudo mais, que não é o tema de hoje. Mas há um movimento que essa teologia da prosperidade exacerbada, de que você é o centro, em termos de dinheiro, está indo embora. Mas continua com você é o centro, porque você é importante e você sozinho consegue. Está dentro de você o negócio, então não acabou. Só está modernizando. Mas ainda tem movimentos de que a pregação é para você, que você ainda está sendo colocado como centro do universo. Então uma pregação como essa aqui, ela não é boa, ela não é gostosa de se ouvir. Talvez muitos estão ao vivo aqui, que gostam de um tipo de pregação que vai enaltecer a vida, vai pular esse vídeo, ok. Mas eu estou citando a palavra. Eu estou dizendo que o próprio Jesus disse que nós teríamos aflições no mundo. E eu não gostaria. Eu gostaria de ser essa pessoa blindada pelo Senhor, e por eu ser de Deus, o mal nunca me alcançar. Você não gostaria? Eu gostaria, mas não é verdade. Não é verdade. Ontem eu perdi a noite de sono com uma preocupação que eu vou ter segunda-feira. O que eu vou fazer? Então não é verdade, pelo menos para mim, e para esse texto. Eu não sei para você. Nós vivemos sim, momentos de escassez. E que escassez são essas, pastor? É só de dinheiro ou de fome, como é aqui? Não necessariamente. Um profeta pode sofrer abandono, por exemplo. Pode ter e entenda a palavra profeta agora como homens e mulheres de Deus. Estou falando com vocês. A pregação agora é para nós. A escassez dele pode ser um abandono. Você lembra do profeta Elias? Em 1 Reis, aí o 19, eu não vou abrir por conta do tempo. Desde o 18 ele está reclamando de uma coisa. Ele fala assim, eu estou sozinho. Eu me sinto sozinho. Estou falando do profeta Elias, gente. Ele entra dentro da caverna e ele fala 2 vezes com Deus. Quando Deus fala, o que você está fazendo aqui? Ele fala, eu estou sozinho, eu fiquei só, o povo não quer saber de Deus. Então os profetas, os homens e mulheres de Deus, têm momentos na vida, e você pode estar vivendo esse agora, que se sente abandonado. Sabe, sozinho mesmo. Sozinho. Poxa, eu vivo numa igreja, congrego numa igreja de 300 pessoas e eu me sinto sozinho nessa luta? Pois é, isso acontece. Talvez por negligência sua, por não informar e não pedir ajuda, ou talvez porque, mesmo que você informe e peça ajuda, os irmãos não são capazes de te ajudar talvez o quanto você precisa. Às vezes é uma ajuda de alma, uma ajuda que só Deus pode fazer. Mas a gente passa por isso. Se você vê em 2 Reis 4, que é o texto que a gente está lendo, porém no versículo 1, olha o que acontece com um dos profetas. 2 Reis 4, 1.
uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Então, estou falando de uma esposa de um profeta dessa escola de profetas. Clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Estou falando de um homem de Deus. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Olha o que essa mulher estava passando. Ela bateu lá na escola de profeta, sai Eliseu e ela fala assim: o profeta, seu amigo, homem de Deus, meu marido morreu. Então olha a perca aí. Perdeu o marido que era o esteio da casa. E esse cara, me parece, eu não quero forçar o texto, acredite como você quiser, parece que ele morreu com dívida. Entendeu? Ele, apesar de ser um homem de Deus, morreu com dívida. Eu falo para Camila, eu preciso trabalhar um pouco mais. Se eu morrer agora, você está lascada. Entendeu? Eu sou esse cara aqui. Se eu morrer agora, Jesus amado. Meu Deus, me guarde. Eu li esse texto e falei, sou eu, mas eu não quero estar morto. Morreu com dívida. Lascou. E ela foi lá chamar o Eliseu. É o teu servo. Era de Deus, ele não estava brincando. Só que ele morreu com dívida. Ele parecia que não administrava muito bem as coisas. Morreu endividado. E ali, Eliseu realiza um milagre ali da parte de Deus, você já conhece muito bem. Mas o que eu quero dizer, você pode ser de Deus e estar lutando com dívidas. Você pode ser de Deus, e eu não estou dizendo, você pode estar até errado com essas dívidas. Você é um mau administrador, tem que trabalhar isso melhor. Às vezes não, você é correto, mas veio a crise para você. Saúde, falta de saúde, solidão. Eu carrego comigo uma frase assim, da solidão do profeta. Um pastor da igreja que eu era, falava muito sobre isso. E isso aí eu concordo com ele. Quem é de Deus, que procura se aplicar nas coisas de Deus, o certo era a gente viver em comunhão. A gente tenta, a gente busca, é gostoso. E eu tenho muitos amigos aqui, entre vocês, irmãos de verdade. Mas eu mesmo me sinto só muitas vezes. Eu não sei se você se sente assim, sozinho. Sozinho. Uma multidão, mas eu estou sozinho. Quando o calo aperta, eu estou sozinho. Eu estou ali... Eu sei que é uma pregação, estou falando para pessoas de Deus. Se você está aqui passeando, brincando de servir a Deus, serve primeiro e você vai entender o que a gente está dizendo. Estou falando quem não é perfeito, mas serve a Deus. Essa palavra é para profetas hoje. Amém? Você sente solidão. Você sente carência. Sente necessidades que você até coloca em jogo, às vezes, a sua fé. Fala, meu Deus, como é que eu posso estar sentindo esse tipo de coisa? Como é que eu posso sentir essa tamanha angústia, sendo um profeta de Deus, sendo um líder, sendo um homem de Deus, sendo uma mulher de Deus, sendo uma pessoa que ama e teme de verdade? Pois é, porque isso acontece. Aconteceu com esses profetas. E por fim, para a gente sair desse ponto, aconteceu com Jesus. Jesus. Em Mateus 26, você conhece bem, lá no versículo 38, Jesus já está sabendo que ele vai começar a tortura e morte dele, e ele vai para um jardim chamado Getsêmani, e ele chama 3 amigos. Então me parece que ele está humanamente com uma carência, porque ele fala em Mateus 26, 38, salvo engano, ele diz assim: a minha alma está angustiada até a morte. Ele chama Pedro, Tiago e João, lembra? É esse texto, olha lá. Ficai aqui comigo e orai comigo, ou velai comigo, fica aqui comigo. Eu estou precisando de ajuda, humanamente falando. Eu estou angustiado, e você conhece a história. Jesus vai para o meio do horto, vai mais a fundo, e ora, e soa sangue, e entra em desespero ali fisicamente, dizendo: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. E ele está tão desesperado que ele volta para ver se os amigos estão ali com eles estão dormindo, ele acorda esses caras, ele volta, isso acontece 3 vezes. Eu estou falando de Jesus Cristo, gente. Então, se estar angustiado é pecado, a Bíblia diz que Jesus não pecou, então não é pecado, amém? Então, nós passamos por angústias profundas, por provações, então, os profetas também podem passar por momentos assim, amém, gente? Pode, é uma realidade. Calma que vai melhorar aqui na pregação, mas é uma realidade. Você pode estar vivendo agora um momento de extrema privação em uma área e colocando em xeque a sua fé devido a essa situação. Mas essa situação não pode te definir. Você não é a situação de agora. Você está numa situação de agora.
Às vezes até por erro seu, ou porque Deus quer que o poder dele se aperfeiçoe nessa sua fraqueza. Essa é uma realidade dura de engolir, mas é verdade. É verdade. Todos nós aqui, se eu pedisse para erguer a mão e falar, me fala uma luta aí. Qual que é a sua fome em Gilgal? Você vai dizer, pastor, eu não estou com fome física, mas estou com uma carência tremenda sentimental nessa área. Ou uma luta grande familiar, ou uma questão de espiritualidade. Enfim, todos nós aqui. E segunda consideração que eu quero deixar para vocês, rapidinho. O que você acha que te alimenta pode estar te envenenando. Presta atenção nisso em nome de Jesus, igreja. O que você acha que te alimenta pode estar te envenenando. No texto aqui, Eliseu dá uma ordem e fala, vai lá colher umas ervas para a gente fazer um caldo verde aqui, enfim, um caldinho aqui para a gente matar a nossa fome. E um profeta foi. Só que por desconhecimento, ele pegou uma erva venenosa, que eu não sei falar o nome, parece oração em línguas, né? Coloquintidas. Meu Deus, que nome difícil. Tem alguma outra tradução aí, pelo amor de Deus? Tem outra palavra aqui além de coloquintidas? Trepadeira silvestre. Obrigado. Pronto. Ele foi numa trepadeira silvestre. Pelo amor de Deus, que nome difícil. E ele pegou uma flor dessa trepadeira silvestre. E ele pega isso aí e ele falou, tá tudo bem, é verdinho, vai dar um caldinho, tá tudo certo. E ele estava trazendo envenenamento para, imagine, acabar uma escola de profeta. Como? Envenenada. Envenenada. Por quê? Por desconhecimento. Igreja, você conhece essa passagem. O meu povo perece por falta de conhecimento. Tem pessoas se alimentando, achando que está se alimentando da palavra de Deus e está se alimentando de veneno. De veneno. Se eu pregasse aqui, você só vai vencer. Com Cristo é vencer ou vencer. Eu não aceito que você passe por uma dor, por uma enfermidade dessa. Eu não aceito, porque você é filha do rei. Você é filho do rei. Eu estou te envenenando se eu pregasse isso. É mentira. É mentira. Porque quando você passar por uma decepção dessa, você vai falar, cadê Deus? Aí você vai buscar esse lobo, porque não é pastor, ele vai falar, é porque você não teve fé suficiente. Porque com Cristo é vencer ou vencer. Não venceu? Cadê sua fé? Aí vai abrir versículos isolados para mostrar, aqui ó, que diz a palavra, está aqui, o Davi venceu, olha ele triunfante. Só que o sem vergonha, desculpa, não olhou a história de Davi, como é que ele chegou a rei? O que ele passou? Quantos anos da unção até a consagração? É isso que tem acontecido. Tem pessoas se envenenando por desconhecimento. E para mim a culpa é dos dois lados. Quem ensina errado e quem aprende errado. Porque hoje, com acesso à informação que nós temos, desculpa. As pessoas não querem ler, elas não querem estudar. Elas não querem ver o que a palavra diz. Eu prefiro me apegar a narrativas. O que você disser, se você fizer um bom vídeo, bem organizadinho, bem feito, eu vou te seguir e tudo que você falar é lei. Não é lei. Coloque em prova o que eu estou falando aqui agora. Prove as pregações até dessa comunidade. Fique à vontade até para confrontar o pregador com educação, claro. Depois do culto, é o que a gente orienta aqui na Genuína. Porque nossa responsabilidade é a palavra de Deus. Uma vez eu virei para um pastor com muito respeito, muito carinho. Mas já tinha 5 anos que eu não aguentava mais ter reuniões com esse pastor. E mostrar o evangelho, não é eu, não é a minha verdade, é a palavra. E o pastor fazendo outra coisa. E aí eu tive que ler com dor no coração. E ele quase me bateu. Gálatas 1:8. Ainda que um anjo do céu pregasse outro evangelho, seja anátema. Se vierem com outra pregação para você, com outro evangelho, que eu vim trazer uma palavra rema para você aqui, uma coisa que você nunca ouviu, levanta e vai embora. Como assim uma coisa que você nunca ouviu? A palavra está aqui, tem que ser o que você sempre ouviu. Isso, ela vai se renovando, é verdade. Ela trata problemas novos, situações novas, mas é a mesma palavra. Amém? Muitos podem, eu sei que você pode estar ouvindo, você da Genuína aqui, você na internet eu não sei, mas no conforto de uma igreja simples, imperfeita como a nossa, mas que para nós tem muito, acho que está muito claro essa questão. Não, pastor, isso aqui para mim está muito claro. Mas tome cuidado.
às vezes, uma má interpretação da palavra de Deus, que é bênção, porque essa trepadeira silvestre deve ser bênção para alguma coisa. Se Deus colocou ela na natureza, a gente tem que pesquisar. Para alguma coisa ela é boa, talvez não para comer, mas para outra coisa. E a palavra de Deus que é boa para nós, mal interpretada, pode nos envenenar. Quantas pessoas estão fora da igreja de Cristo hoje, porque foram envenenados? Envenenados com o quê? Estou falando da palavra, estou falando de uma forçação de barra. Eu nunca recebi tanta mensagem, e eu não vou entrar nesse tema, tá? Só vou passar bem rapidinho por ele, em relação à parte política e igreja, por causa da bendita votação do dia 30. Vocês não têm noção do que está acontecendo nas igrejas. O tanto de veneno está sendo colocado, independente de candidato A ou B. De envenenamento. Em vez de se pregar a palavra, ficar pregando política. Envenenamento. A palavra é que vai alimentar você. Então, tome a postura que você quiser, você e Deus. Envenenamento, na minha visão. Envenenamento. Outro tipo de envenenamento que você pode estar passando, e tome cuidado em nome de Jesus, você pode estar se alimentando de papos, de conversas, de fofocas aí em churrascos pela vida, em encontros, achando que é um encontro gostoso, que você só está comentando sobre um, sobre o outro, sobre a igreja, sobre aquilo, você só está comentando, mas isso pode estar trazendo um veneno para você mesmo. Cuidado com os seus encontros por aí, e a nossa igreja é bem tranquila quanto a isso, acho que não tem, mas se tiver, o senhor está falando. Cuidado, você que me assiste, com os encontros por aí, em que você fala e julga e fala mal da igreja a qual você está, ou fala mal, às vezes até com razão em alguns pontos. Vai no líder e fala com ele. Como a gente procura fazer aqui. Está com problema? Vem e fala com a liderança. Pronto. Não fica com, que eu discordo, que não sei o quê, porque isso parece que é pequeno. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, no mesmo texto que está falando de condenação de lascivos, de ladrões, de roubadores, de sodomitas, naquele mesmo texto tem maldizentes. A gente pula. Nós gostamos de selecionar pecados, entende? Isso aqui, tá vendo? Os sodomitas não herdarão o reino dos céus. Os roubadores, que é um pecadão, né? Os ladrões, os assassinos, os homicidas, mas também os maldizentes. Vem com conversa torta para você, fala, não, vai na fonte, eu estou percebendo uma coloquitinha aí. Eu estou percebendo um envenenamento, porque eu não sei se você já passou por isso. Às vezes alguém fala de um terceiro que você nem conhece. Vou dar um exemplo aqui. Eu não conheço o Adriel. Aí o Heraldo vem falar do Adriel. Mas eu não conheço. E se o Heraldo não está em Deus, está de brincadeira, está de maldizente, ele vai fazer críticas ao Adriel para mim. O que ele vai fazer? Ele vai me envenenar. Isso acontece. Quantas pessoas já chegaram em mim e falaram, pastor, eu tinha uma impressão de você, em conversas por aí, hoje eu tenho outra. Entendeu? Você entende? Por quê? Comprou o que o outro vendeu. Isso parece ser desse tamanho, mas isso é uma raposinha, conforme Cantares 2,15. Mate as raposinhas. Elimine os pequenos problemas, porque isso pode ser um pequeno veneno a entrar no seu coração e a matar a comunhão na sua casa, na igreja, no seu trabalho. Por quê? Hoje, em vez da gente resolver os problemas, eu vou lá, eu não gostei de você, Ney, bloqueei você. Eu te bloqueei, está bloqueado, pronto. Belém, Belém, nunca mais eu estou de bem. É isso. Essa é a imaturidade. Ninguém mais fala assim, ô Ney, vamos conversar, porque não está legal a nossa relação. A gente está meio torto um com o outro, em vez de eu ficar colocando, porque tem pessoas, não sei o quê, que pregam, são com camisetas pretas, escrito genuína e tal, e congrega lá no Florense, mas não vou nem dizer quem é, porque tem... meu Deus. Fala direto com a pessoa, senta com ela e fala, eu estou com um problema com você. Eu já começo te pedindo perdão, porque esse problema pode ter vindo de mim. Me perdoe porque eu fiz isso. Na sua casa a mesma coisa. Montoeiras de envenenamento no lar, porque um casal não conversa mais com o outro. É chato conversar? Pior é montuar coisa. Montuar raposas. Elimina, gente. Elimina esse envenenamento. Porque ele pode virar, sabe o quê? Abra, por favor, rapidinho, eu vou caminhando para o final, enfim. Hebreus 12:15.
Hebreus 12, 15. Olha o que a Bíblia diz sobre esse tema, né? De envenenamento, né? Não sei se está fácil, olha lá. Ó. Vai no 14, por gentileza, volta 1. Presta atenção, igreja. Olha como a palavra de Deus enfatiza estarmos em paz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Segui a paz com todos e a santificação. Versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Cuidado. Você pode ter raiz de amargura aqui nessa igreja com algum irmão, lá na sua casa com algum familiar. Não está conversando mais com o seu familiar porque ele é o candidato diferente do seu. Ele é Palmeiras, você é Corinthians, porque está assim agora. Brigou. Não conversa mais. Meu Deus do céu. Raiz de amargura. Às vezes a gente acha que estamos sendo alimentados de coisas boas, só que isso está destruindo a nossa casa. Às vezes você acha que trabalhar demais, eu estou citando vários exemplos e que o Espírito Santo fale do seu. Eu estou trabalhando muito para sustentar a minha família, mas você pode estar, pelo seu muito trabalho, não dando atenção ao seu filho, à sua filha, à sua esposa, e achar que você está fazendo bem, você está envenenando a relação na sua casa. Ouça essa palavra em nome de Jesus. Às vezes você precisa ganhar menos, trabalhar menos, e olhar na bolota do olho do seu filho, entende? Olhar no olho dele, e ver onde ele se machucou, se ele é pequeno, ver o que ele está aprendendo, ver o que está acontecendo, ou ir lá visitar o seu pai, ou ir lá visitar a sua mãe, ou retomar alguma coisa na obra de Deus, porque você acha que trabalhar demais é bom. E eu não estou dizendo que é ruim, mas às vezes trabalhar demais pode ser um envenenamento, porque você não está vendo o seu filho crescer, e aí você vai pôr a mão na testa um dia para o seu filho grande, não vai querer saber de Jesus, e você vai falar, onde foi que eu errei? Você errou por omissão. Ou você vai falar, fiz de tudo para você, meu filho. Trabalhei, estudei, me dediquei, dei a minha vida por você. E se ele tiver consciência, ele vai falar, foi exatamente isso. Eu não tive você, eu tive suas benesses, eu preferia comer menos bem ou ir em menos passeio, mas ter você. É ou não é, gente? Nós podemos estar fazendo isso. Mais brigando com o nosso cônjuge do que dando um beijão na boca dela. Porque quando eu falo assim, eu não vou fazer isso, tá? Fica tranquilo. Mas dá um beijo agora de língua na boca da sua esposa. Fica todo mundo ruborizado. Nossa, que absurdo, cruz credo. Oxi! Como assim? Às vezes você acha que, não, que eu sou santo, que eu durmo de roupa. Eu tomo banho de roupa. Dormir de roupa também durmo, tá? Tomo banho de roupa. Que santo você é. Você está envenenando um relacionamento entre você e sua esposa. Entre você e o seu marido. Você está envenenando. Achando que está fazendo bem. Não, pastor, meu caso não é esse. Meu caso é assim. Eu sou um obreiro. Eu sou aqui, da escola do profeta. Eu trabalho. Porque culto ali, eu estou. Culto lá, eu estou. Culto lá, eu estou. Culto aqui, eu estou. Tudo ali, eu estou. E quando é que você está cultuando na sua casa? Quando é que você vai cultuar no shopping com a sua família? Você vai pegar a sua família e falar, hoje eu não vou em culto nenhum. O pastor está incentivando a faltar no culto. Se você é um obreiro igrejeiro que não tem tempo para sua família, falte. Você sabe com quem eu estou falando. Tem pessoa que falta sem eu precisar falar isso. Não é para essa. Mas tem uma galera que está em tudo. Glória a Deus. Mas a sua família está sendo bem assistida? Se eu não sou pastor no meu lar, eu entrego tudo. Porque a Bíblia diz, e não eu, isso é Timóteo, agora eu forcei. Eu acho que é 5,8. 1 Timóteo 5,8 ou 2 Timóteo 5,8. Se você não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, você é pior que o incrédulo. Então não adianta eu ser um pastor aqui, você ter uma impressão de mim, se eu não sou esse pastor na minha casa. Não adianta. Então eu preciso mudar. É isso mesmo? Olha lá, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Equilibre as coisas, faça a obra de Deus, se desgaste, se gaste pelos irmãos, igual a Bíblia diz, mas cuide dos seus, para que você não fique envenenado por uma coisa que é boa. O reino de Deus é maravilhoso.
Mas você pode se envenenar não pelo reino, mas ser tipo uma Marta, sabe? Sabe Marta e Maria? Maria nos pés. E Marta trabalhando para Jesus, trabalhando. E era para ela estar nos pés de Jesus naquele momento. Não era para trabalhar alucinadamente. E ela ainda quer, nesse contexto, atrapalhar a Maria de adorar. Amém, gente? Cuidado que tem coisas que você acha que te alimenta, mas está te envenenando. O desconhecimento da situação pode estar te envenenando. Esse menino, esse profeta, ele não conhecia essa erva trepadeira, sei lá das quantas, já esqueci. Não conhecia, essa coloquitinha aí. Ele foi e pegou a primeira erva verde, bonita ali que ele achou e falou, o caldo vai ferver agora vai. E não era. Desconhecimento. Sabe o meu conselho para a gente caminhar para o último ponto e finalizar? Busque em Deus o conhecimento dessa área da sua vida que você está vivendo para ver se o que você está jogando sua energia é de Deus ou é veneno. Porque pode confundir, viu? Pode confundir. A diferença do veneno para o remédio é a dose, meu filho. Pode confundir. Veja como você está conduzindo o seu lar, como você conduz o seu chamado, como você conduz o seu trabalho e perceba se você está correto ou se envenenando. Porque depende o quê? Da dose, aonde você está jogando sua energia. Talvez você está cansado aqui agora porque você está lançando energia em outras coisas. Talvez você é mais ativo na rede social para assuntos secundários do que para assuntos da palavra. Não sei, aplique na sua vida. Amém? E a gente finaliza, e a última consideração, que diz o seguinte. Graças a Deus, Jesus absorveu a morte na panela. Glória a Deus por isso. Jesus absorveu a morte na panela. Aqui no texto, a gente segue no versículo 40. No versículo 40 eles tiraram para comer, né, depois que fez esse caldo com veneno que eles não sabiam, para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram, homem de Deus, a morte na panela. E aí pararam de comer. Porém, o Eliseu falou, trazei a farinha. E deitou-a na panela e disse, tirai de comer ao povo. Então, não havia mal nenhum na panela. Então Jesus, igreja, que é o pão vivo que desce no céu, o trigo, a farinha, traduza como quiser aí, foi lançado farinha nesse caldo, e ali houve um milagre, é evidente, mas a farinha ela absorve, né? Então ela pode ter, existem debates sobre isso. Em primeiro lugar, foi milagre de Deus, ponto. Mas existem teorias da farinha que ela absorve a questão ali do caldo, e houve uma absorção daquele veneno, seja como for, houve um milagre. E Jesus é aquele que absorve qualquer tipo de morte na panela, qualquer tipo de envenenamento, qualquer tipo de dificuldade. Ele vai e já está absorvendo o que eu falei no ponto 1 aqui, a sua solidão, a sua fome, o seu abandono, a sua carência. Você sofreria muito mais, seria muito mais abandonado, muito mais carente, se você não tivesse o Cordeiro de Deus, que morreu por você e está absorvendo essas situações. Ele fala, você vai ter aflição, mas eu venci o mundo. É como se ele dissesse assim, deixa comigo. Eu não vou te livrar da aflição porque essa é da natureza humana. Você vai receber um novo corpo um dia vai ser enxugado dos seus olhos toda lágrima, um dia a dor vai passar, mas enquanto ela não passa, eu não posso evitar a sua dor, mas eu posso absorvê-la, eu posso retirá-la, eu posso removê-la, ou tudo às vezes, ou um pouco, depende da ação de Deus. O que a Bíblia diz em Isaías 53? Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e as nossas dores tomou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. Ó a farinha, moído. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus é aquele que absorve essa morte na panela. Ele levou nossas enfermidades. Ele diz, eu sou o pão da vida. Olhe para mim, creia em mim, fixe os seus olhos em mim, que é o que eles fazem aqui. Essa farinha representada aqui, evidente, é um milagre, mas é um milagre da presença de Jesus Cristo, o pão da vida na nossa vida. Você pode sair daqui hoje feliz, alegre em seu coração, porque eu não estou só diante dessas angústias aqui.
Diante dessa morte na panela, eu não morrerei. Pode ser que morra até fisicamente, mas eu vou para o céu se morrer. E enquanto vivo, Jesus está absorvendo todas as dificuldades que eu passo. Porque se eu pedir para erguer a mão, aquela mesma pessoa que se sente só, angustiada, e essa mesma pessoa, que eu falei no começo, falar, ergue a mão, mas me conta uma provisão de Deus. Uma absorção que Jesus teve, uma vitória que você teve, você vai contar. Você tem coisa para contar. Tem ou não tem? Eu tenho. E é nisso que a gente se agarra. É nisso que a gente enche o nosso coração de paz e de alegria. Jesus é capaz de absorver qualquer morte na panela, qualquer dificuldade, então eu posso dormir tranquilo. Às vezes eu tenho noites difíceis, como foi a minha que eu te contei, relatei algo pessoal aqui, e você também já perdeu noites com preocupações, coçando a cabeça, mas a alegria vem de manhã. Ela sempre vem. Nem sempre a resposta, não estou dizendo a resposta, mas a alegria. A confiança de que calma que vai passar, calma que você não está vendo, mas eu estou absorvendo. Eu estou cuidando. Na verdade, Jesus já absorveu na cruz. Ele já levou nossas dores, nossas iniquidades. Ele já levou o castigo que nos traz a paz, está sobre ele. Naquela cruz ele falou, está consumado. Está consumado o quê? Quem olhar para mim, eu venci potestades, principados, triunfei na cruz. E quem olhar para mim, tem vitória. Essa vitória é da maneira dele, é do jeito dele, é na hora dele. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.